A parábola do filho pródigo, Jesus contou após os fariseus e os líderes religiosos da época o terem acusado de receber e comer com os pecadores. A parábola começa assim: E chegando todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. Primeiro ele falou da parábola da ovelha desgarrada. Em seguida ele contou outra parábola, que é a parábola da moeda perdida. As 3 parábolas enfatizam 3 coisas importantes. Primeiro, elas falam de perdidos e achados. A ovelha perdida e a moeda perdida. E o filho pródigo que também se perdeu. Em segundo lugar, elas falam de alegria. A ovelha perdida, quando o pastor a achou, ele disse: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Depois que a mulher perdeu a sua dracma, ela acendeu uma candeia e varreu a casa e buscou com diligência até achar. E achando-a, convocou as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Em terceiro lugar, as 3 parábolas enfatizam o perdão e a misericórdia. Essas 3 parábolas têm muito a ensinar em nossos dias, principalmente para os líderes religiosos de nossa época. O curioso é que Jesus, ao contar essas 3 parábolas, ele não contou para atacar os pecadores, mas ele contou essas 3 parábolas para atacar os religiosos da época, pois os pecadores vieram para ouvir Jesus, e os escribas e fariseus vieram para acusá-lo. O termo escriba refere-se aos chamados doutores e mestres, ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. A Bíblia menciona no livro de Esdras que eles eram bem-sucedidos e que tinham grande influência e eram muito considerados pelo povo. Paulo, conforme lemos em Atos 22:3, foi instruído por um escriba chamado Gamaliel. Fariseus. Fariseu é o nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II a.C. Eles foram os criadores da instituição da sinagoga. A palavra fariseu tem o significado de separados. A verdadeira comunidade de Israel, santos. Eram religiosos fanáticos, hipócritas, que apenas manipulavam as leis para seu interesse. Eu tenho medo de certos religiosos assim. Parece que quanto mais espiritual, mais arrogante, mais sem amor, mais sem misericórdia. Esse comportamento dos fariseus deu origem à expressão que também significa uma pessoa hipócrita que vive de aparência fingida, um religioso que gosta de aparecer, mas não vive o que prega. Foram esses religiosos que mais perseguiram Jesus, e também foram eles que o crucificaram. A parábola também fala de perdidos que se perderam dentro de casa. A ovelha desgarrada, quando se perdeu, ela pertencia a um rebanho. A perdida aqui não era um lobo. A moeda foi perdida dentro de casa. Assim podemos afirmar que há muitos que estão perdidos dentro de uma igreja. E os fariseus e escribas eram um desses perdidos. Por isso essa parábola não é uma lição para os que vivem fora da igreja, no pecado, no crime, no roubo, na prostituição. Essas 3 parábolas Jesus direcionou aos líderes religiosos. Vejam a grande diferença. Quando Jesus estava ali pregando essas 3 parábolas, os pecadores estavam ali para ouvir Jesus. Os escribas, os fariseus, estavam ali murmurando, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus toma a frente e defende os pecadores e ataca os líderes religiosos com essas 3 parábolas. A Bíblia fala de outros profetas como Jeremias e Ezequiel,
que também apareceram para pregar aos sacerdotes. E hoje mais do que nunca se faz necessário que se levantem profetas para pregar para os pastores, bispos, apóstolos, que estão pregando um evangelho distorcido com interesses na lã das ovelhas. A teologia da prosperidade é um desses ensinos distorcidos pregados em muitos púlpitos. Essa teologia apareceu alguns anos atrás e ensina os cristãos a conquistar bens materiais, ensina os crentes a seguirem Jesus por interesses financeiros. Eu amo Jesus porque ele me dá carro, casa, etc. Foi o que o filho pródigo fez, né? Ele chegou para o seu pai e pediu a parte que lhe pertencia. Ele queria o dinheiro do pai. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que os pastores da teologia da prosperidade são responsáveis pelo número de pessoas endividadas no país. Conforme Malaquias 3:10, os dízimos eram para que houvessem abastança na casa do Senhor. Abastança aqui significa para que seja suprida a necessidade de todos. Jesus pregava o contrário. Mateus 12:15 diz: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. Jesus também falou em Mateus 6:19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. A igreja da atualidade ensina a conquistar bens materiais. Jesus, a igreja primitiva, ensinava a repartir. Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu quero dizer que certa vez, quando eu estava passando por uma situação financeira difícil, alguém me afrontou dizendo: não entendo, você está sempre indo à igreja, você é fiel, mas vive nessa situação difícil? O Espírito Santo me deu uma resposta na hora. Eu disse para aquela pessoa: eu não vou à igreja para ficar rico, e sim para ser salvo e ter a vida eterna. Fazem 30 anos que sirvo a Deus e não fiquei rico. Mas também não sou pobre, porque pobre é aquele que não tem o necessário para viver. Graças a Deus eu tenho o necessário para viver. Eu continuo sendo como Pedro e João, que eram simples pescadores, aí abandonaram as redes para servir o Mestre, mas também não ficaram ricos. Já vi um certo pastor afirmar que Jesus também não foi pobre, e que Jesus era filho de um carpinteiro, uma das maiores profissões da época. Todavia, quando Maria e José foram apresentar Jesus no templo, eles levaram para ofertar um par de pombos. Então, se ao apresentar Jesus, Maria e José ofereceram um par de pombos, é porque essa oferta era dada pelos mais pobres, porque o mais rico ofertava conforme a sua prosperidade, Deus exigia a oferta, e o mais rico dava um boi, um bezerro, mas os mais pobres davam de oferta um par de pombos. Então isso é a prova de que os pais de Jesus não eram ricos. Os fariseus de hoje só falam que José foi governador, falam das riquezas de Salomão, falam das riquezas de Jacó e Abraão, mas não falam que Elias e Eliseu não foram homens ricos. Mas os pecadores vieram para ouvir Jesus. Os fariseus vieram para acusar. E Jesus defende os pecadores. Porque Jesus não veio para dar carros, prosperidade, casas. A missão de Jesus foi salvar a alma dos homens, dando-lhes a vida eterna. O mal do filho pródigo foi pedir adiantado para o seu pai a sua herança, e depois sair de casa indo para uma cidade bem distante e gastar todo o dinheiro para satisfazer os seus prazeres. E depois de gastar tudo para não passar fome, teve que trabalhar num lugar que era humilhação para um judeu, apacentar porcos. Agora, a virtude do filho pródigo foi que ele decidiu voltar para a casa do pai e pedir perdão. Houve arrependimento. Essa foi a virtude do filho pródigo.
Lá no chiqueiro, apacentando aqueles porcos, ele fez um ensaio de como iria falar diante do seu pai. Então ele fazia o ensaio da seguinte maneira: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Aqui está a grande diferença entre os pecadores que ouviam Jesus e os líderes religiosos da época, que não estavam nem aí com os pecadores que se arrependem. Por isso que Jesus certa vez disse que os pecadores e as meretrizes entram primeiro no reino dos céus. Depois do filho pródigo ter ensaiado, ele levanta e volta para a casa do pai. Mas duas surpresas o aguardam. A primeira surpresa: ele achava que seu pai iria lhe dar uma bronca, mas foi ao contrário. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Antes dele falar o que ele ensaiou lá no chiqueiro, o pai veio correndo e o abraçou. Jesus é esse pai amoroso da parábola, que veio não para os religiosos, mas para salvar os pecadores. Depois do abraço, o filho pediu perdão ao seu pai. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então a primeira surpresa foi que ele foi recebido com alegria. Mas agora vem a segunda surpresa. O filho pródigo teve que enfrentar o irmão mais velho. Por que muitas pessoas não entram nas igrejas hoje? Um dos motivos, entre outros, que eu já ouvi, muitas pessoas não entram nas igrejas por causa do irmão mais velho. O irmão mais velho pode ser até o próprio pastor da igreja. Só existe um personagem nesta parábola que deveria ficar triste. Esse personagem que deveria ficar triste é o bezerro cevado, porque mataram ele para festejar a chegada do filho pródigo. Cheio de ressentimento, o irmão mais velho não participou da festa. Existem igrejas que, se um membro se desvia e depois volta arrependido, a primeira coisa que fazem com ele é discriminá-lo. Tem uma igreja aqui no Brasil que, se um membro se desvia, ele não pode mais voltar a fazer parte do rol de membros da igreja. Outras denominações, quando um filho se desvia e volta, ele fica em disciplina por meses e até anos. E nesse período ele não poderá exercer nenhuma atividade na igreja e nem pode participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que cada um deve examinar-se a si mesmo para depois participar da Santa Ceia. Não é o irmão mais velho que deve examinar, acusando de pecado. Jesus, sabendo que Judas era o traidor, deixou que ele participasse da Santa Ceia. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Vejam que Jesus serviu a Santa Ceia para todos que estavam na mesa, incluindo o Judas, o traidor. E Judas também era aquele que era o tesoureiro, e muitas vezes ele roubava o dinheiro das ofertas. A Santa Ceia é um memorial apenas, e não uma oportunidade para punir as pessoas. Infelizmente, em muitas igrejas não há festa quando um pecador se arrepende. Cada instante em que eu viver, cada segundo